da Rádio CBN, boa noite. Parabéns pela vitória, pela classificação para a fase semifinal. 1-1 no primeiro tempo, 4-0 no segundo tempo. Saber do senhor porque dois tempos tão distintos e qual foi a conversa no vestiário? Qual foi o segredo? O que você pediu para os jogadores, Marcelo? Boa noite, Alex. A gente fez um primeiro tempo muito equilibrado. A Anápolis conseguiu equilibrar o jogo. Eu acho que também assim, não foi tão ruim o primeiro tempo. A gente só não conseguiu traduzir o que a gente criou em gols, né? E eles estavam muito inteiros no jogo, muito compactado, com uma linha muito baixa. Fizemos 1-0, né? A gente esperava que eles iriam sair um pouco mais, acabou que eles não saíram. E a gente sabia que a gente não poderia ofertar a eles transição e bola parada, era o que eles buscavam. Então fomos para o intervalo, né? Aí o primeiro passo que eu passei para os meus atletas no intervalo foi tranquilidade. Eu mostrei a ele que nós não tínhamos feito um primeiro tempo tão ruim, que se a gente traduzisse o que a gente criou em gols, a gente sairia com um placar talvez um pouco maior ou saísse com a vitória. E eu acho que as modificações surtiram efeito, a entrada do Oliveira, porque o João já tinha cartão, eu ia subir muito a linha, e o Oliveira tem uma construção de jogo no primeiro terço muito boa. E a entrada do Chico foi fundamental pela característica do Chico. Eu transformei a equipe, eu adiantei o Natanael como um extremo, abri o Janderson do outro lado, centralizei o Marlon na frente dos dois zagueiros para fazer a primeira construção de jogo com passe qualificado dele, coloquei o Dudu por dentro pela direita e o Maranhão por dentro pela esquerda e fiz o Chico e o Vargas flutuarem atrás dos volantes para que a gente pudesse criar superioridade na hora de circular a bola. E aí eu gostei muito, tanto que o primeiro gol saiu de uma jogada que eu pedi no intervalo, que fosse aquela infiltração por dentro para o Dudu, porque criasse dúvida no lateral entre ele e o Janderson. E o jogo fluiu, foi muito bom o segundo tempo, fizemos um segundo tempo muito bom e o importante foi essa classificação para a semifinal do Campeonato Goiano. A gente está precisando virar a chave toda hora, vira a chave do brasileiro para o goiano, então eu acho que foi uma vitória importante, contra uma equipe muito bem montada do Anápolis, pelo Ranieri, né? Mas depois que eles tiveram que sair, nós tivemos um pouco mais de facilidade para ampliar o placar. Gostei muito da entrada do Robertson, longo tempo de inatividade, precisava dar um pouco mais de minutagem para ele, também entrou muito bem. Natália? Marcelo, boa noite. Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Em entrevista para a gente agora após a partida, o Marcelo, o presidente Adson Batista disse que alguns jogadores ficaram naquela de não querer jogar, de se poupar para o campeonato brasileiro. E eu queria saber como é que é o seu papel de treinador nessa situação, de às vezes o jogador ir desmotivado por uma partida e o treinador tem que dar motivação. Não existe desmotivação por nossa parte. Nós somos profissionais, eu sou um profissional oriundo do estadual, eu sei a importância do Atlético defender o título e conquistar o bicampeonato, os jogadores também, porque no primeiro tempo as coisas não aconteceram como a gente esperava. Então, claro que individualmente um ou outro vai um pouco abaixo, né? Mas é para isso que eu sou pago, para isso que existe o treinador, para substituir, para corrigir e a gente melhorar. Os jogadores estavam sim comprometidos, haja visto o que aconteceu no segundo tempo, né? Então a gente precisa ter tranquilidade nessa hora. Foi o que eu passei para os meus atletas no intervalo. Cobrei deles que a gente tinha que ter uma ação mais contundente, que a gente precisava vencer em casa e convencer aos nossos torcedores e todos aqueles que nos acompanham. Então eu acho que foi uma vitória expressiva, uma vitória que de dois tempos distintos, claro que sim, porque nós fizemos um segundo tempo de excelência. O primeiro tempo não foi ruim, o segundo tempo foi de excelência, com a modificação tática que a gente fez no intervalo, disso tudo que eu já falei anteriormente. Então, essa visão de que houve dispersão, um pouco menos de concentração, foi pelo primeiro tempo, mas com certeza, sob meu comando, estão todos comprometidos com a causa do Atlético. Arthur? Professor Marcelo Cabo, como o senhor disse, foi um segundo tempo simplesmente excelente do Atlético Clube Goianiense. Eu queria ouvir do senhor o quão foi importante as peças que saíram no banco. O senhor escolheu e colocou em campo para mudar o jogo, para colocar o Atlético na semifinal do Campeonato Goiano e fazer o povão rubro-negro ficar feliz. Parabéns pela classificação, Marcelo. Obrigado, Arthur. A gente precisa usar o nosso elenco.
Eu falo que o Atlético não é só os 11 jogadores que entram. No domingo eu tirei o Natanael porque ele tem 2 cartões amarelos, o Nicolas não joga com o Atlético, o Nicolas fez uma grande partida. Hoje eu precisei recorrer à qualificação técnica do Oliveira de construção de jogo, né? E a gente ia ficar muito com a bola e o Oliveira fez uma partida espetacular no segundo tempo. Da mesma forma a entrada do Chico. O Chico sabe trabalhar muito bem entre as 2 linhas. Ali eu não precisava de um ponta, de um extremo, porque o Natanael já me ofertava isso. Eu precisava de um cara que soubesse trabalhar entre as 2 linhas. E o Chico também saiu do banco muito bem, tem nos ajudado, uma entrega muito grande. O Robertson entrou muito bem, o Vitinho entrou muito bem. Então, assim, o elenco tem que girar no momento desse em que a gente estava com 3 competições. E agora nós estamos em 2 competições muito importantes, que nós temos grandes objetivos nelas 2. Felipe? Boa noite, Cabo. Parabéns pela vitória e pela classificação. Cabo, o Oceano, como você bem conhece, é um estádio muito próximo do gramado, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando aqui, alguns membros da diretoria que gostam de falar, mas hoje alguns jogadores responderam, né? No intervalo, antes de descer para o vestiário, alguns jogadores responderam uma pessoa que estava no camarote, e aí no segundo tempo o clima pareceu que estava um pouquinho quente. Queria que você pudesse falar da sua visão, se aconteceu alguma coisa no intervalo, se teve alguma conversa nesse sentido, o que você viu? Não observei. Me desculpa, mas assim, eu não observei nada disso, porque termina o jogo eu desço rápido, né? E a gente está sempre focado nos nossos objetivos dentro do campo, né? E a gente dá grade para fora, a gente tem que respeitar as opiniões, mas não teve clima quente, pelo menos eu, que sou o treinador, sou o gestor dessa equipe dentro do campo, ou no vestiário ou no campo, não percebi nada disso não, né? Então deve ter sido já que você está falando, deve ter sido alguma intercorrência, mas isso é normal do futebol, todo mundo quer vencer a partida, todo mundo quer ganhar. A gente estava jogando uma classificação de campeonato goiano, é muito importante para a gente a sequência da competição, mas para te ser sincero, eu não percebi nenhum clima diferente daquele que eu conduzia a minha equipe. Para fechar a coletiva, pessoal, eu vou fazer a pergunta do Jânio José, ele do Jornal Popular. Ele pergunta ao Marcelo Cabo: o time está focado no goiano ou ainda você o vê preocupado com a Série A? A gente precisa virar a chave sempre, né? Eu acho que hoje foi uma vitória do intervalo, hoje foi uma vitória do que a gente se comprometeu no intervalo, das modificações que foram feitas. Então o Atlético é isso, a partir de amanhã virar a chave, já pensar no Atlético Paranaense, depois virar a chave na segunda-feira, já pensar no Campeonato Goiano, porque é uma equipe que almeja coisas grandes. No final de temporada, a gente ainda briga matematicamente por uma Libertadores. Nós estamos muito perto de conquistar uma Sul-Americana. Nós classificamos hoje para a semifinal do Campeonato Goiano, que é um campeonato dificílimo. Então a gente precisa celebrar esse excelente jogo que o Atlético fez. O Atlético venceu de 5-1, jogou bem, convenceu, respeitou o adversário. Um adversário, diga-se de passagem, muito bem montado taticamente, né? Que nosso jogo conseguiu encaixar no segundo tempo. Então a gente precisa comemorar essa classificação. A gente dá muita importância para o Campeonato Goiano. A gente acaba de classificar por uma semifinal de um Campeonato Goiano, goleando o adversário de 5-1. Então isso é muito importante para trazer mais confiança a esse elenco. E mais uma vez, esses jogadores provaram que estão comprometidos com a causa do Atlético pelo segundo tempo que eles fizeram. Eles estavam muito alegres, muito felizes no vestiário após o jogo, porque o que eles desenvolveram. Então essa vitória é dos atletas, essa classificação é dos atletas, e essa classificação é para a nossa torcida, que tem nos apoiando, tem nos acompanhado o tempo todo. E eu tenho certeza que a torcida do Dragão está muito feliz com esse resultado, né, e essa classificação que é ofertada a eles. Aí da falta que você fez para o Atlético nesses últimos jogos? Opa, boa noite. Feliz de estar aqui novamente conversando com vocês. Então, infelizmente eu tive que passar um tempo fora, né, devido a algumas complicações musculares que estava acontecendo comigo. A preparação física fez um trabalho excelente e graças a Deus agora pude voltar e novamente estar ajudando o Atlético. Próxima pergunta. Robertson, boa noite, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Você chegou, Robertson, com um contrato curto, né? Só até agora no final do campeonato estadual. E você ficou muito tempo ali no DM, não teve como mostrar o seu futebol. A importância, Robertson, desse gol para você, e se você tem a intenção de continuar no Atlético em 2021? Sim, verdade. Meu contrato acaba no final do estadual. Estou correndo contra o tempo, né?
Perdi muitos jogos, infelizmente, mas ainda dá tempo, tem bastante jogos ainda. E com certeza espero estar fazendo uns gols aí, estar mostrando meu futebol para estar prolongando meu contrato aí com o Atlético Goianiense, que eu estou muito feliz aqui e tenho certeza que vou dar continuidade ao trabalho aí, que está sendo bem feito, junto com meus companheiros, e tenho a intenção sim de ficar. Arthur? Robertson, é uma unanimidade que o Atlético foi água no primeiro tempo e vinho no segundo tempo. Mudou demais. Eu queria ouvir de você a importância de dar moral para esses jogadores que saíram do banco de reservas e mudaram o jogo, como é, por exemplo, o seu caso. Você entrou com tudo hoje. Parabéns pela vitória e parabéns pela classificação. Então, é importante, né? Quem está ali no banco ali tem que estar fazendo a leitura do jogo. Às vezes o jogo vai ficar difícil e quem entra tem que fazer a diferença. Tem que entrar, dar algo a mais para estar ajudando nossos companheiros dentro de campo e estar ou dando assistência, fazendo um gol, marcando, fazendo alguma coisa diferente ou a mais, né? Então, hoje, sem dúvida, foi um jogo primeiro tempo muito difícil, né? Fizemos o gol, o time deles empataram, cresceram no jogo, mas graças a Deus nosso time teve calma, tranquilidade, voltou melhor ainda para o segundo tempo, fizemos os gols e saímos classificados. Felipe André? Boa noite, Robertson, parabéns pelo gol. Eu queria destacar a sua assistência, né? Aquele lance recebeu dentro da área, deu um chapéu no adversário e deu assistência para o gol do Chico, mas além disso, eu queria perguntar do seu posicionamento, né? Você entrou como um ponta pela esquerda, basicamente, ajudando na marcação. Queria perguntar se você se sente tranquilo para jogar ali, se sente confortável para jogar naquela posição também, jogar junto com o Zé Roberto. Bom, boa noite. Na verdade, eu entrei ali para ficar posicionado no meio, eu e Chico, com 2 meias. Mas como estava tendo espaço, né? A gente sempre vai buscando os espaços para jogar. E apareceu ali uns espaços pela beirada. A gente sabe que nosso zagueiro tem a qualidade de passar essa bola longa. Então fazer a movimentação e, graças a Deus, ali fui feliz na jogada e pude dar assistência para o Chico. Pessoal, para fechar a coletiva, eu vou fazer a pergunta do Jânio José, do Jornal Popular. Ele pergunta: o que significou voltar ao time após os problemas físicos e o gol? Muito, né? É um momento delicado, um momento difícil. Nenhum jogador gosta de ficar de fora de nenhum jogo. E eu fiquei de vários jogos, né? Um momento muito difícil mesmo. Graças a Deus o grupo é muito bom. Todos os meus companheiros ali me passando, dando força e tal. Me colocando para cima, passando energia positiva. E hoje voltar, estar ajudando ele fazendo o gol, é um momento único mesmo. É felicidade imensa. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado ao Robertson. Reapresentação amanhã às 16 horas. Eu vou informar para vocês mais no final da manhã de manhã sobre coletivas e etc. Um abraço.